Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Estamos na lição de número 5 e tem como tema central brilhando como estrelas na noite. O verso para memorizar diz: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. O tema de hoje, deste domingo, é desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como o exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho. Veja Atos, capítulo 16, versos 13 a 15, também o verso 32 e o verso 33. E os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Depois de destacar a cruz como o caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Leia Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 e responda o que Paulo quis dizer com esta frase: desenvolvam a sua salvação. Como você descreveria a relação entre fé e obras? Filipenses 2, versos 12 e 13. Diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Qual a resposta para esta pergunta? Portanto, desenvolver a salvação é viver de modo coerente com a fé, deixando que Deus transforme a vida. Fé e obras caminham juntas. Somos salvos pela graça, mas demonstramos essa fé por meio da obediência. Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs em Romanos e em outras cartas. Sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé, que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. Leia Romanos 3, versos 23 e 24, Romanos 5, verso 8, Efésios 2, de 8 a 10. E responda o que Paulo ensina sobre salvação. Esta é a pergunta de número 2. Paulo ensina que todos pecaram, mas Deus oferece salvação gratuita por meio de Cristo. Ela vem pela graça, é recebida pela fé e resulta em uma vida dedicada à obediência. A salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. É dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior, com temor e tremor. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre nossos esforços, muitas vezes imperfeitos, para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus. Veja Salmo 2, verso 11.
É a consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Você já percebeu Cristo agindo em tua vida? Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa resiste ao que Deus realiza em nós? O que fazer para vencer essa tendência? Santo Deus, bendito, poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti pela obediência, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, e queremos dedicar a Ti toda a obediência, toda boa ação, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, nos dá sabedoria, nos protege, nos guarda, nos abençoa, Senhor. Somos dependentes de Ti e sem Ti nada somos, nada podemos. Rogamos o Teu amor sobre nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, e que nos dê uma semana de paz, cheia de alegria e bênçãos. Tudo isso suplicamos em nome de Jesus. Amém.